Meus amigos, ontem nós acompanhamos mais uma vez os ministros do STF dando mais um passo rumo à desmoralização completa do judiciário brasileiro, algo que vai ficar marcado na história como um dos maiores casos de perseguição política já vistas no mundo. É incrível o que eles fizeram ali, mas ontem também nós tivemos a oportunidade de presenciar um desembargador, um jurista de verdade, né, ex-desembargador e advogado de uma das vítimas de todo esse teatro, que é o Felipe Martins, o Dr. Sebastião Coelho, que com uma única pergunta desmontou completamente aquele teatro, desmontou completamente o que o Moraes criou ali para tentar condenar pessoas por crimes que elas não cometeram, crimes imaginários, num julgamento completamente desproporcional, é, desarrazoado, um julgamento que, segundo outros ministros, ex-ministros do STF, nem deveria estar acontecendo ali. Aliás, segundo inclusive um atual ministro do STF, que é o Luiz Fux. Mas a pergunta que foi feita foi justamente essa aqui. Sebastião Coelho pergunta pro paradeiro de minuto do golpe e Moraes desconversa. O Moraes estava falando sobre materialidades, ou seja, indícios concretos de cometimentos de crime que, obviamente, eles não conseguiram apresentar. Mas tem uma coisa que a gente tem que deixar claro: o Moraes não precisa apresentar nada, ele é a vítima. Ele fala que o STF é a vítima, mas ele também se coloca como a vítima porque teve um suposto plano para assassiná-lo, né? Então, assim, ele também é a vítima de toda essa situação, mas ele está ali julgando. E como ele julga, ele decide ou não o que vai ser aceito, assim como ele decidiu não aceitar as testemunhas de defesa, só aceitou testemunhas de acusação. Esse é o nível do julgamento que está acontecendo aqui. Mas a pergunta que o desembargador fez é muito pertinente. Olha, vocês estão falando tanto de minuta de golpe, tanto de minuta de golpe. Peraí, cadê essa minuta do golpe que a defesa não teve acesso? Como que você entra num julgamento? Como que você vai para um julgamento que está ali colocando a sua vida, né? Sua vida em risco, porque você vai ficar anos e anos preso, né? Se eles conseguirem levar esse teatro à frente. E de repente a minuta do golpe, que é um dos grandes indícios materiais de materialidade, ou seja, de indício concreto de planejamento de um suposto crime, não existe, ou a defesa não teve acesso, né? E aqui, essa foi a pergunta do nosso querido Sebastião Coelho, e vamos colocar aqui, vou pôr para vocês, vocês vão gostar de assistir, pessoal, vamos lá. Parece agora até sem maiores dúvidas em relação à materialidade, em relação à autoria, todos vamos nos debruçar durante a instrução processual penal, uma vez que o próprio, hoje já réu, o denunciado e réu Jair Messias Bolsonaro, logo após o recebimento da denúncia por essa turma, em entrevista coletiva, disse que realmente recebeu a minuta do golpe, manuseou a minuta do golpe, analisou porque estaria pretendendo ou iria pensar sobre um estado, decretação de estado de sítio ou estado de defesa. Mas o que importa é que não há mais dúvida de que essa minuta que a Procuradoria imputa como minuta do golpe e foi apreendida nos autos, ela passou de mão em mão, chegando inclusive ao presidente da República. No dia 6/12... Consulta do relator. Eminente ministro, Vossa Excelência muito bem disse há instantes atrás sobre a questão da materialidade como requisito inicial para apurar e os indícios. Mas com relação à minuta que Vossa Excelência faz referência agora, salvo se nós passamos batido de toda a análise que fizemos do processo ao longo de todo esse tempo, em qual parte do processo está essa minuta do golpe? Nós vamos chegar lá. Ela não está, Aguarde é a do Mário Cid. Nós vamos chegar lá. Né? Tá? Ok, só para deixar claro. Obrigado, senhor presidente. Nós vamos chegar lá e acabou que o Moraes nunca chegou lá. A verdade é essa, o Moraes nunca chegou lá, ele faz toda essa tergiversação, né? Ele faz um devaneio, fica divagando ali para falar que o próprio Bolsonaro já teria se incriminado com algo completamente descabido do que faz referência à acusação do Moraes, né? O Bolsonaro já falou várias vezes, inclusive antes. Olha, como que eu vou dar um golpe se é um golpe que eu tenho que levar para o Congresso aprovar, para os deputados aprovarem, né? Para o presidente da Câmara aprovar. Então não tem como você dar um golpe constitucional baseado em dispositivos constitucionais, a menos que a Constituição em si seja golpista, né? E apesar deles destruírem nossa Constituição todos os dias, pelo menos até hoje nunca escutei nenhum ministro do STF, nem mesmo Moraes, falando que a Constituição é golpista. Aqui tem a continuação da fala, e a gente pode entender e perceber que realmente o Moraes disse que ia voltar e não voltou a situação. A defesa continua sem acesso ao que eles chamam de minuta do golpe, o que a imprensa chamou de minuta do golpe.
Nós vamos chegar lá, doutor. Ela não está... Aguarde é a do Marocide. Nós vamos chegar lá, não. Tá? Ok, só para deixar claro. Obrigado, senhor presidente. No dia 6/12 de 2022, o colaborador Mauro Cid confirmou... Sobre a questão da... Vocês viram que realmente ele não chegou lá em momento nenhum. Há um outro ponto interessante aqui, vamos ler a matéria da revista Oeste, vamos lá. Moraes respondeu que Coelho teria resposta até o fim do julgamento. O ministro afirmou que a autoridade policial prendeu a minuta e a incluiu nos autos do processo sem apresentar o documento nem garantir seu acesso à defesa. Peraí, como, e aqui eu pergunto até para os juristas de esquerda, para os juízes e advogados de esquerda, né, que vivem defendendo o Moraes nessa situação aqui, como você é acusado de algo, de ter feito, de ter elaborado um material o qual a defesa não tem acesso? Ah, mas ele confirmou que pegou. Ok, então cadê esse documento nos autos? Tem que estar nos autos, né? Que é onde todo mundo vai ler e baseado naquilo ali é que você vai elaborar a sua defesa das acusações, nesse caso aqui, absurdas, que você está recebendo. Agora, se você não consegue, se a acusação não consegue sequer colocar o documento que ela está utilizando para acusar essas pessoas aqui, que está tentando utilizar para destruir a vida dessas pessoas, não consegue sequer colocar um simples documento dentro dos autos, o que mais está sendo infringido aqui? O que mais está deixando de ser observado aqui? Que outros princípios constitucionais estão deixando de ser observados aqui? Praticamente todos, né? O julgamento do segundo núcleo acusado de planejar um suposto golpe de Estado marca uma nova fase nas investigações. De acordo com a PGR, técnicos, assessores e aliados do ex-presidente teriam articulado uma estratégia para mantê-lo no poder por meio de ações supostamente coordenadas entre integrantes do governo e militares da reserva. É difícil, né? É difícil. Vamos aqui para a crítica do Marco Aurélio Mello, que ela foi muito pertinente, pessoal. Vamos lá. Em entrevista recente ao Oeste, o ministro aposentado do Supremo, Marco Aurélio Mello, questionou a apreciação da denúncia pela corte, que foi basicamente o que o Fux falou, e a gente vai expandir isso bastante no nosso próximo vídeo. Então já fica ligado aí para o nosso próximo vídeo, tá? Onde foi julgado o hoje presidente Lula na 13ª Vara Federal de Curitiba, Vara Criminal de Curitiba, e lá foi condenado. Depois também foi julgado no TRF4, né? Que é o Tribunal Regional Federal, e lá, inclusive, aumentaram a pena do Moro. Afirmou o Mello em contato com a reportagem de Oeste. O princípio do juiz natural deve ser observado. O que é o juiz natural? O juiz a quem pertence a causa. Então, obviamente, se não são mais pessoas, se são pessoas comuns, sem mandato, principalmente o Bolsonaro, sem mandato de presidente, então a causa pertence ao juiz de primeira instância. Cidadãos comuns devem ser julgados na primeira instância com direito a recurso. Eles têm direito a recurso? Esse pessoal que está sendo julgado aqui, o Bolsonaro, o Felipe Martins, todo esse pessoal que o Supremo aceitou, inclusive colocou na primeira turma para andar mais rápido, não tem direito a recurso. De recurso que eles têm, não vai ser numa corte revisora, vai ser basicamente as mesmas pessoas que já os condenaram, e já condenaram, deixaram claro aqui, todas as falas deles são de condenação, né? A própria nota do Barroso fala que a The Economist caiu na narrativa de pessoas que tentavam um golpe, ou seja, praticamente todas as falas que eles falam fora dos autos, e eles gostam de dar entrevistas para falar fora dos autos, tratam de condenação, já tratam como condenados essas pessoas, né? Então, o recurso não vai ser numa instância revisora, não vai ser, por exemplo, o Lula que foi condenado pelo Moro. Ah, mas o Moro perseguiu o Lula, tá. Primeiro que não perseguiu, mas vamos supor que o Moro tivesse sido parcial na sua decisão. O Lula teve direito a uma instância revisora, que foi o TRF4, e o TRF4 confirmou a condenação do Moro e ainda aumentou a pena. Vocês estão entendendo? E aí, não satisfeito, recorreu para o STJ, que também confirmou a condenação do Moro e do TRF4. Então, meus amigos, o Lula teve todas as oportunidades do mundo de se defender, coisa que eles estão negando ao Bolsonaro. Mas quando a gente entende o que está acontecendo todos os dias, né, a gente vê o governo Lula mandando avião para buscar uma condenada por corrupção, aí você entende o que está acontecendo. Você entende por que o Brasil está desse jeito e por que pessoas como o Bolsonaro e seus aliados estão sendo perseguidos, né? Apesar do entendimento de Mello das alegações de Coelho, o primeiro turno do STF decidiu tornar Felipe Martins réus. Ou seja, não teve jeito, ele foi tornado réu como a gente já se esperava, né?
decisão se deu de forma unânime, com todos praticamente ali da primeira turma, todos, praticamente não, né? Todos da primeira turma votando pela condenação, pela aceitação da denúncia, ou seja, agora o Felipe Martins vai responder a esse processo absurdo aí, e cheio de furos, cheio de falsidades, cheio de narrativas fantasiosas e principalmente sem o principal, que é o acesso pleno da defesa à materialidade, né? O que eles chamam aqui de minuta do golpe, tornando completamente impossível você elaborar, porque você não sabe do que você está se defendendo. Imagina você tá na sua casa e aí de repente chega a polícia te levando para delegacia e aí de repente você começa a responder um processo. E todo mundo, eu recomendo que vocês leiam o processo do Franz Kafka, tá? É muito parecido isso aqui. Aí você começa a responder um processo e ninguém te fala o que é. Ó, você tá arriscando pegar aqui 8 a 10 anos, tal. Não, mas de que eu tô sendo acusado? Ah, você sabe o que você tá sendo acusado, né? Daquele negócio lá que você fez, tá nos autos aqui, tá? Mas me empresta aí pra eu elaborar minha defesa. Não, já tá nos autos da acusação. Você sabe o que você fez, você mexeu com aquilo lá. Então tá basicamente isso aqui. É isso que a gente tá vendo, né? E o que acontece? Pessoas defendendo isso, juristas defendendo isso, os grupos, né, de prerrogativas defendendo isso. Tem como isso dar certo? Não tem. Mas eu confio, pessoal. Eu confio, não na justiça brasileira, porque ou pelo menos não nos operadores da justiça brasileira, mas eu confio sim que a justiça ainda tem possibilidade de prevalecer. Porque não é possível que tantas pessoas boas vão aceitar ficar caladas esperando que isso aconteça com elas também. Você pode não gostar do Bolsonaro. Agora, admitir que isso aqui está sendo um processo judicial correto, justo e observando os preceitos constitucionais, ninguém consegue fazer isso. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.